Olá, crianças! Aqui é a tia Andresa, da Igreja Batista Missionária Barra de Jangada, e estou passando aqui para fazer um vídeo bem rápido para a gente falar um pouco sobre o nosso encontro Royal Kids. Ele acontece toda sexta-feira às 6 da tarde e você não pode ficar de fora. Cada encontro tem vindo mais crianças e tem sido uma bênção. E na próxima sexta-feira vai ser maravilhoso, que nós vamos ter um convidado especial. Então, a próxima sexta-feira você pode convidar todos os seus amigos. Já vamos aí preparando o aplicativo Zoom para a gente se encontrar. Tia Andresa, por que vocês estão usando o aplicativo Zoom? Por que não fazem live? Por que não fazem no Facebook como os adultos? Porque através do aplicativo Zoom a gente consegue ouvir a voz das crianças. E é isso que a gente quer. A gente quer ouvir a voz das crianças adorando, ouvir a voz das crianças louvando, ouvir a voz das crianças compartilhando um versículo. E esse foi a melhor ferramenta que a gente encontrou para não apenas a criança ficar lá assistindo, mas para que a criança seja estimulada a adorar o Senhor, amém? Mas agora eu vou fazer algo bem especial aqui. Vou fazer um pequeno resumo do nosso último encontro. Vai ser bem rápido para aquelas crianças que ainda não participaram ou não entraram no último encontro estarem ouvindo um pouco daquilo que nós falamos no último encontro. Esse mês, a cada encontro, nós vamos falar um tipo de oração. E é importante que as crianças aprendam os tipos de oração que existem e as formas da gente orar também, amém? Então, a gente ouviu no último encontro que existem 4 tipos de oração. Existe adoração, existe confissão, agradecimento e súplica. E no último encontro nós aprendemos sobre adoração. Nós aprendemos em Mateus que criança também adora. E nós vimos Jesus achando maravilhosa a adoração das crianças e Jesus dizendo para os fariseus, que eram aqueles que sabiam tanto da palavra, mas não tinham o coração adorador como das crianças. E em Mateus 21, diz que os fariseus perguntaram para Jesus, muito zangados assim, olha, você está ouvindo o que estão dizendo essas crianças? E Jesus respondeu, claro que sim. Será que vocês nunca leram? Vocês tão inteligentes, nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas, ou seja, os bebezinhos, a oferecer um louvor perfeito? Sabe por quê, crianças? Porque aquelas crianças estavam no templo cantando para Deus o Salmo 118. Elas estavam declarando assim, olha, Hosana, filho de Davi. Elas estavam adorando ao Senhor. Por isso nós começamos nossos encontros desse mês falando da primeira oração maravilhosa, que é a adoração. Adoração é você falar para Jesus, falar para Deus que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele criou todas as coisas. A gente conhece a oração do Pai Nosso, que começa assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, não é? Que diz o quê? Que Deus é maravilhoso, santificado é o teu nome nas alturas. Aí adorando como aquelas crianças. E nós trouxemos uma história linda, muito maravilhosa, do rei Davi. Nós falamos sobre o rei Davi, porque o rei Davi era um rei adorador. Ele era um rei que tocava instrumentos, ele era um rei que louvava, ele era um rei que escrevia lindas músicas para Deus. Muitos dos salmos foram escritos por Davi, sabia? E conta na Bíblia em um momento onde Davi decidiu ir buscar a Arca da Aliança para trazer de volta para Israel. A Arca de Aliança era uma caixa banhada a ouro, com 2 querubins em cima, e dentro tinha as tábuas da lei, a vara de Arão, a pedra do maná. Aquela arca representava a presença de Deus. E Davi
amava a presença de Deus e ele não podia deixar a presença de Deus, que a presença de Deus estivesse longe do povo, longe de Israel. Ele queria trazer a presença de Deus para o meio do povo. E ele foi lá buscar a arca junto com seus guerreiros e veio trazendo a arca feliz pelo caminho. Fala que ele veio feliz pelo caminho. Esse aqui, ó, é o rei Davi, tá vendo? Ele não estava vestido como rei. Ele estava com, na Bíblia fala que ele estava com roupas de linho, que ele não estava com as vestes reais, não estava com a coroa. Ele estava no meio do povo, adorando a Deus, porque Davi era um homem que amava a presença de Deus. E era um homem segundo o coração de Deus, como diz na Bíblia. E ele não estava se importando com a aparência, porque ele tinha um coração que transbordava adoração. E ele foi pelo caminho, louvando ao Senhor e levando a arca. Ele chegou no templo do Senhor e ofereceu sacrifícios a Deus de louvor e adoração. Depois ele foi para casa. E em casa, lá no castelo, quando ele chegou, sabe quem era aquela? Era Mical, sua esposa. Ela era filha de Saul. E ela, quando olhou pela janela, que Davi estava lá na rua, no meio do povo, adorando a Deus como qualquer, ela ficou muito zangada. Assim como os fariseus ficaram zangados de ver as crianças adorando ao Senhor, a Mical também ficou zangada vendo Davi adorando ao Senhor. E existem muitas pessoas que às vezes até estão na igreja, mas não tem coração adorador igual Davi, ficam reparando e ficam criticando. Ah, essa música não foi boa. Ah, desafinou. Ah, o violão. Ah, e não derramam seu coração na presença de Deus. Muitas crianças, quando vão para o templo, sabe o que elas ficam fazendo lá fora? Correndo. Mas as crianças que nós lemos ali estavam no pátio declarando hosana ao filho de Davi. E você que é criança do Royal Kids, você que não é Royal Kids ainda, mas você tem um coração adorador, toda vez que você for para a casa de Deus, toda vez que você tiver um encontro voltado a adorar a Deus como esses, né, que tem acontecido na sexta-feira, não fique de qualquer jeito, não fique julgando o amiguinho, o jeito que ele canta, apenas abra o seu coração e adore o Senhor, amém? Então, quando ele chegou lá no castelo, Mical falou, que horror, você estava como? Ela falou, uma palavra tão feia que eu não vou nem repetir. Ela humilhou Davi. E Davi se importou? Davi nem se importou, porque Davi sabia quem ele era. Davi sabia que ele era um escolhido de Deus para adorá-lo. Davi sabia que ele era rei de Israel, escolhido por Deus. E ele sabia que do coração dele transbordava de alegria, porque ele tinha trazido a presença de Deus de volta ao meio do povo. E ele nem ligou para o que ela falou. E ela era tão amarga, que nunca ela conseguiu ter filhos, porque Deus fechou a madre dela, porque ela era uma mulher muito amarga, que não adorava a Deus. E você, criança, quem você é na presença de Deus? Você é como Davi, como diz aquele louvor, se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Então seja como o rei Davi. Seja como aquelas crianças que estavam no templo do Senhor. Adore, dance, se alegre, grite, aleluia, Jesus, o Senhor é lindo, eu te adoro. E nesse lugar tem a tua presença. Faça como o Davi, traga a presença de Deus para o meio do povo. Seja adorador, amém? E eu tô te esperando no próximo Royal Kids, para a gente aprender mais os tipos de oração. Orar é ter amizade com Deus, relacionamento. E você pode, na hora das suas orações, que às vezes a criança pensa, o que eu vou orar?
Ah, Jesus abençoou o papai, a mamãe, amém. Não, você pode fazer mais, você pode, quando você começar a sua oração, você pode falar: Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor é bom o tempo todo, tem cuidado da minha família, da minha casa, amém? Então comece as suas orações adorando ao Senhor, como Davi. Não como Mical, que criticava a adoração de Davi. Não como os fariseus, que criticaram a adoração das crianças, né? Às vezes as pessoas vêm até a nós e falam alguma coisa que é para o nosso bem, nos ensinando. Mas no caso de Mical e dos fariseus, eles estavam se incomodando com a presença de Deus ali, naquele lugar tão maravilhoso. Então seja como Davi. Abra o teu coração, adore o Senhor. Procura aí como você vai fazer para instalar o aplicativo Zoom. Na próxima sexta-feira, às 6 horas, a gente vai ter um encontro diferente. Nesse encontro da próxima semana, a gente vai ter um convidado muito especial, que é o Bonecão. É um boneco, um pastor boneco. Já viu isso? Um pastor boneco? O pastor bonecão, ele vai louvar, ele vai trazer uma reflexão pra gente maravilhosa. Então você vai convidar seus amiguinhos, você vai se preparar para receber o melhor de Deus sobre a sua vida, amém? Então você que é criança, não fique de fora não, tá bom? Seja como Davi, seja como aquelas crianças que estavam no templo adorando o Senhor, amém? Um grande beijo, até sexta-feira. Convida amigos. Manda instalar o aplicativo Zoom, que vai ser maravilhoso o nosso encontro. Desde o pequenininho até o grandão vai se alegrar na presença do Senhor. Ele vai trazer uma linda história, uma linda palavra sobre alegria. Não tem coisa mais maravilhosa do que estar com o coração transbordando de alegria como o rei Davi. Um beijo, até sexta-feira. Tchau!